E aí, estamos de volta. Hoje a gente vai falar aqui sobre mais colecionáveis, porque é o que a gente fala. A gente fala de quadrinhos, a gente fala de miniaturas, a gente fala de outras coisas também, né? E hoje a gente vai falar disso aqui, Orbe, sobre os movimentos da Terra. O mangá da Panini que eu acabei de ler o último número, o número 8, tá? E legal, né? Porque ele... Eu não sei o motivo disso. Os 7 primeiros números é tudo branquinho. E o último número é preto. Por que será? Alguma coisa tem a ver, né? Ou não? Ela fez tudo branquinho e o último ela fez escurinho aqui? Não sei. O que será que tem por trás disso, hein? Vamos perguntar pro Google? Porque eu não faço a mínima ideia. Mas que ficou estranho, ficou, né? A lombadinha deles aqui, todos brancos, né? E o último deles, pretinho. Não sei qual foi o motivo. Sinceramente, eu não sei. Talvez tenha a ver com a história aqui, né? Sobre os movimentos da Terra. Orbe sobre os movimentos da Terra. Um mangá muito, mas muito bom, cara. E assim, né? Gozado. Quando a gente chega... Eu cheguei nesse mangá aqui através de um garoto de uma banca de jornal. Não é uma banca de jornal, é uma banca de revistas mesmo. O menino lá manja das coisas, né? E eu cheguei nesse dia e não sabia o que comprar. Eu queria gastar, mas não sabia o que comprar. Que coisa, né? E o rapaz chegou pra mim e falou, posso te dar uma dica? Eu falei, pode. Ele falou assim, você gosta de mangá? Eu falei, gosto. Ele falou assim, pô, lê esse aqui, cara. Lê esse mangá aqui. Tinha saído os 3 primeiros números já. O menino já tinha lido os 3. Ele falou assim, pô, porque antes disso a gente já tava conversando lá e o cara é esperto, o cara já vai sacando mais ou menos o seu perfil, né? O que te oferecer, né? Tem cara que é bom nisso aí, cara. Ele conversa, ele vai conversando com você e vai sacando qual é o teu perfil, o teu gosto, né? E o menino sacou rápido, me sacou rapidinho e me ofereceu o mangá. Cara, eu comprei, tava baratinho esse mangazinho aqui, comprei. Li o primeiro número e falei, quero tudo, quero comprar todos. Cara, isso aqui é uma história que se passa lá nos idos de 1900 e batatinha, e aonde você não podia pensar diferente dos outros. Era crime, era heresia, era coisa do demônio, era coisa do diabo. Você não podia pensar diferente do que a igreja falava, porque na realidade, antigamente, e hoje ainda também um pouco, né, a igreja mandava, era eles que mandavam na coisa, né? E você não podia realmente pensar diferente do que eles falavam, porque você ia ser um herege. Bom, mas antes de eu começar a falar do mangá, deixa eu falar aqui do canal, né? Porque tem gente que pode estar chegando agora e não me conhece ainda. Meu nome é Ricardo, esse é o canal Rica Box. Eu coleciono quadrinhos, eu curto quadrinhos, eu coleciono mangás, eu coleciono miniaturas, eu coleciono brinquedos, eu coleciono algumas antiguidades, eu coleciono objetos de decoração, eu coleciono coisas, né? Coleciono figuras de ação, mas assim, o meu foco maior mesmo são nos quadrinhos e nas miniaturas, são as coisas que eu sou mais focado, mas eu gosto de... Se eu tivesse condições, eu teria de tudo, e em quantidade, porque eu gosto bastante, mas a gente não tem essas condições, então a gente tem que focar em algumas coisas, né? E ir devagar com o negócio de compras e tudo mais, porque tá difícil, hein? Tá fácil não. Tudo muito caro, né? Quadrinho muito caro, mangás muito caro, miniaturas muito caro. E quando se começa a se falar em colecionáveis, começa a ter as coisas que ficam raras e vão ficando mais caras. Começa a ter os influenciadores aí que vão apertando você, vão te colocando as tentações na sua frente aí, o que hoje vale mais, o que vale menos, e essas coisas todas elas vão formando um processo dentro de você que, se você não ficar
bem esperto, você começa a meter o pé pelas mãos, né? No início eu fazia isso, eu ainda às vezes faço, vou confessar que às vezes faço, mas eu já estou mais contido um pouco. Bom, vamos falar disso aqui. Ah, não é inscrito ainda no canal? Se inscreve aí no canal Ricabox, deixa aquele likeão aí para fortalecer a gente, tá? E o resto, vocês já estão cansados de saber que todo mundo fala a mesma coisa aqui. Compartilhe nossos vídeos, e blá 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 blá, e blá blá blá. Usa nossos links lá da Amazon, a gente tem links. Eu vou deixar os links aqui do Mangá Orb aqui para vocês. E é o mangá que eu indico, se você curte mangá, né? E assim, dificilmente você não vai gostar da história. A história é muito bem contada. Ela vai passar, como eu disse, nessa época mais antiga, onde a igreja ditava mais ou menos as regras da coisa, né? E quem pensasse diferente era, como eu já disse, considerado um herege. Então o pessoal dizia que a Terra ela não se movia, a Terra ficava parada e as outras coisas que rodavam ao entorno dela, né? Sol, os outros planetas e tudo mais, e a Terra era parada. Essa era a ideia deles, né? Aí começaram a criar o heliocentrismo. E o heliocentrismo é um estudo astrológico que mostrava que a Terra girava, que o Sol era centralizado, o Sol era parado, centralizado no universo, e tudo se movia ao entorno dele. Isso foi Copérnico, né, que criou esse estudo, né, e foi condenado pela igreja. Ele não morreu, ele não foi assassinado pela igreja, mas ele foi condenado sim pela igreja como um herege, né, de pensar dessa forma. E aí o mangá vai contar esse tipo de história, mas ele vai contar de uma forma muito legal, porque na realidade, o único personagem fixo dessa história aqui, fixo que eu digo, o personagem que vai estar aqui nos 8 volumes, porque tem personagem aqui que começa e depois não aparece mais, e assim vai, quase todos aqui é assim. O personagem que vai ser do primeiro ao oitavo volume que ele vai aparecer é o Inquisidor. É o homem que é contratado pela igreja para combater os hereges, né? A arte do mangá, deixa eu falar de quem, o mangá é da Panini, tá? E o autor do mangá, deixa eu ler aqui, o autor é o Oto, esse é o autor do mangá. Eu vou falar assim, por exemplo, da arte, né? É uma arte assim legal, mas não é o forte do mangá. O forte do mangá realmente é a história dele, né? A arte é uma arte razoável, nada de excepcional não. Não é ruim, mas também não é excepcional, mas é uma arte ok, tá? E eu tô mostrando aqui o 8º volume. Então, como eu disse, esse mangá vai ter um personagem dele aqui que vai do primeiro volume ao último volume. É o único personagem que vai trabalhar na obra inteira aqui, né? Porque todos os outros personagens que vão aparecer não terminam o mangá, né? Porque o mangá vai contando a história. Primeiro, conta a história de um rapaz, um jovem, muito inteligente. E esse jovem era da igreja, porque mesmo naquela época, quem não era da igreja estava lascado, né? E ele era da igreja, os estudos eram todos em cima disso, né? Mas o garoto, ele já começava a pensar de forma diferente. E ele tem contato com um herege que a igreja estava caçando. Esse inquisidor, inclusive, estava caçando e prende esse herege, né, que pensava de forma diferente. E esse herege, numa conversa com o garoto consegue ter uma conversa com esse cara, ele planta uma sementinha na cabeça do garoto. O garoto já começa a pensar a coisa de forma diferente. E esse inquisidor que vai atrás dos hereges, ele é um cara
Ele é um cara inteligentíssimo e ele é um cara que percebe quando começa a existir movimentos diferentes, assim, seja onde for, né? Ele consegue captar essas coisas, né? E ele capta isso no garoto e assim começa a história. Eu não vou ficar contando o que acontece com o garoto, e depois do garoto já aparecem outros dois personagens que vão ser muito importantes na história. Esses outros dois personagens vai aparecer depois mais alguns outros personagens que vão fazendo parte de todo esse processo, né? Mas no fim, o mangá todo, o único que vai do primeiro ao oitavo volume é o Inquisidor. Ele é o único que vai dessa época do início até a sua velhice, né? E aí vocês vão descobrir o que é lendo aqui o mangá, que é bom demais. Isso aqui para mim é mangá nota 5, história nota 5. Ele vai ficar entre as minhas melhores leituras do ano, sem dúvida, tá? Sem dúvida ele já tá com um lugarzinho no pódio, porque eu gostei muito do mangá. Uma coisa assim, uma história bem escrita, bem desenvolvida, personagens bem desenvolvidos. Assim, tem certas histórias que deixam você, que mexe com você, mexe na sua parte de emoção, né? Cara, eu gostei muito, cara. E é um mangá de leitura rápida, fácil, não tem muita embromação, né? E, cara, gostei demais. Então, esse é o volume 1 do mangá. Esse é o garoto que começa a história. É o rapazinho que começa a história. E a história desse garoto é fantástica, cara. Assim, e como foi o primeiro volume, já me pegou logo de cara. A história com esse garoto aqui é fantástica, tá? Aí a gente vai pro volume 2. Vou mostrar aqui o volume 2 para vocês. Aqui já aparecem os outros dois personagens que vão fazer parte disso aqui, que vão enfrentar a igreja, né? Esses dois, inclusive um deles, como você pode ver, ele é da igreja, ele tá nos seminários lá, tudo, né? Então esses dois são outros dois que vão ter uma parte importante aqui dentro do mangá. Volume 2. O volume 3, a gente vai ver essa garotinha aqui, que também vai fazer parte importante. Ela vai ser a terceira a entrar nesse imbróglio todo aí, e ela vai do quarto volume em diante ela para de aparecer para voltar a aparecer no último volume, já adulta, a garota aqui, tá? Volume 3, volume 4, esse é o Inquisidor, esse aqui é o cara que comanda as barbáries da igreja, né? Contra os hereges, achando que está fazendo tudo em nome de Deus, para variar, né? Volume 4, o volume 5, com mais alguns outros personagens que entram na história, tá? O volume 6, com esses dois personagens, que esses aqui vão até o final do volume agora, volume 6, 7, 8. Você pode ver que tá mudando os personagens, mas o danado do Inquisidor vai até o fim. O outro personagem importante da história no volume 7. E o volume 8, com essa capa preta, tipo mostrando aqui o universo, né? O universo, parece que me dá a entender isso, né? Tá mostrando aqui o universo, que é o estudo de todos esses personagens, estudarem a astrologia, os astros, estrelas e tudo mais, é o que eles fazem, né? Então acho que isso aqui está representando isso. Acho eu tô deduzindo isso aqui. Tá certo? Então, muito bom, tá? A coleção aqui do mangá, eu indico para vocês. Essa coleção aqui eu vou deixar os links aqui da Amazon, desses mangás aqui. Quem tiver interesse, entra lá, pegando através do nosso link, dá uma força aqui pra gente. Ou pegando qualquer outra coisa que vocês quiserem lá também, comprando através do link do canal aqui. Eu serei muito grato, porque é uma forma de vocês contribuírem aqui com o trabalho da gente, tá certo? É isso aí, vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixem o like, compartilhem nossos vídeos e fiquem todos em paz. Uma vida longa e próspera para todos. Até!